Olá, pessoal, bom dia. Professora Camila aqui de volta. Vamos então dar prosseguimento ao nosso segundo trimestre. A gente está na unidade 2 do nosso livro. Vamos aqui para o capítulo 7, Princípios da Óptica Geométrica. Então, essa é a semana 14, a nossa segunda aula. No slide anterior eu tinha colocado 15, né? Desculpa, foi um erro meu. A gente está na semana 14, tá bom? Então, vamos entender o que é óptica. Óptica tem origem do grego, significa relativo à visão, né? Optique. É um dos ramos da física, assim como a mecânica, a termologia, que a gente já estudou, ondulatória, que a gente ainda vai ver esse ano, e eletromagnetismo, que é um conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Então, a óptica é o estudo da luz e os fenômenos luminosos, tá? Coloquei aqui uns comentáriozinhos sobre as palavras óptica e ótica, que geram um pouco de confusão, mas sem o P, óptica é relativa à audição e com o P é relativo à visão, tá? E então, nosso capítulo 7 vai focar na óptica geométrica. E o que seria isso? A gente vai estudar os fenômenos luminosos usando a geometria, tá? Então, para isso a gente consegue entender como que é a formação de sombras e penumbras, fenômenos como eclipse, fases da lua, e como se dá a formação de imagem em câmeras escuras, né? Esse aqui é o princípio do funcionamento de câmeras fotográficas e a formação da visão dos nossos olhos também, tá? Bom, mas o que é a luz mesmo? A luz, que a gente chama de luz visível, é uma parte do espectro eletromagnético que os nossos olhos, que a nossa visão consegue perceber, tá? Mas o que seria esse espectro eletromagnético? É uma vasta variedade de frequências de ondas eletromagnéticas, tá? Que são campos magnéticos e elétricos que se propagam no espaço. Então, olha só, no meu GIF aqui. Aqui na ponta, a gente tem um espaço em que, com o passar do tempo, vai se mudando o quê? A intensidade do campo elétrico e do campo magnético, tá? Então, E aqui é um campo elétrico e B é um campo magnético. Percebam que eles têm sempre um ângulo de 90 graus entre eles, tá? Se ficou muito confuso, não precisa se preocupar, não. É porque eu acho isso tão lindo, gente. Sou apaixonada. Ainda mais quando tem esses GIFs, tá? Então, exemplos de ondas eletromagnéticas. A luz visível, raios X, micro-ondas, raios gama, infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio. E aí, dentro de ondas de rádio, entra as ondas do sinal de TV, 4G, internet, Wi-Fi, etc. Tá bom? Então, veja, a gente está cercado de ondas eletromagnéticas e fazemos uso contínuo delas. Então, para exemplificar aqui, a gente organiza esse espectro eletromagnético caracterizando o comprimento ou a frequência da onda, tá? São grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento, menor é a frequência. Então, os comprimentos de onda maiores são para as ondas de rádio. O tamanho da onda está em torno de 1000 metros, né? Tamanho de prédios. E vai até o tamanho de pessoas, em metros. Daí, depois do rádio, a gente chama de micro-ondas, tá? Que são ondas com um comprimento menor, a sua frequência maior em relação à de rádio. Seguida do infravermelho e a luz visível. É um pequeno pedaço aqui do espectro. Depois do visível, com comprimento de onda menor ainda, é o ultravioleta, seguido do raio X e dos raios gama, que tem comprimento de onda da ordem de núcleos atômicos, tá?
Então, não é assim, o rádio tem 1000 metros. Não, é uma faixa de frequência, tá? É de infinito até questão de metros, centenas de metros. Ok? Então, aqui só para exemplificar. Então, a gente caracteriza as fontes de luz. Então, a gente vai caracterizar quanto ao seu tamanho, quanto a sua propriedade de produzir ou refletir. Então, aqui, na primeira caracterização, a gente tem fonte primária ou secundária, também chamada de corpo luminoso ou corpo iluminado. Uma fonte primária é aquela que produz a luz que ela emite, assim como o sol, estrelas, animais bioluminescentes, como vagalumes, algas, lâmpadas, etc. Então, essas são as fontes primárias, aquelas que produzem a luz, são os corpos luminosos. Como fonte secundária, os objetos que refletem a luz que emite nelas. Então, a gente tem a Lua, os planetas, o seu caderno, o livro, eu, você, etc. Então, essa é uma primeira caracterização, tá? Fonte primária ou secundária. Depois, a gente tem as fontes pontuais ou pontiformes e as fontes extensas. As pontiformes são aquelas em que os raios de luz eles saem de um mesmo ponto e se espalham, tá? Então, cada setinha aqui está representando a direção de um raio de luz, tá? Então, aqui, esse feixe que sai de um ponto só, a gente chama de feixe de luz divergente. Então, já estou concatenando aqui as ideias de fonte pontual e feixe de luz. Feixe de luz é um conjunto de raios de luz, tá? Onde cada raio está sendo representado pela setinha, tá? Raio. O que é uma fonte extensa? O seu feixe, ele é um raio de luz, um feixe de luz com raios paralelos, tá? Então, é uma fonte que possui extensões muito grandes. Então, a percepção que você tem é que os raios chegam paralelos. E aí, a gente tem o feixe de luz convergente. Por exemplo, quando você faz incidir sobre uma lupa, os raios de luz do Sol e a distância apropriada de um certo obstáculo, você consegue convergir os raios num pontinho só, tá? É assim que você pode fazer fogueira e tal. Então, as fontes pontuais. Elas são muito pequenininhas quando comparadas aos outros objetos e as fontes extensas, elas são maiores, tá? Feixe de luz pode ser divergente, quando sai de um pontinho, convergente, paralelo, quando os raios são todos paralelos, e o feixe de luz convergente, que é quando os raios de luz apontam para o mesmo ponto. Tranquilinho? Até aqui só conceito, né? Fenômenos ópticos. Bom, para exemplificar aqui, na primeira situação, a gente tem um totozinho se olhando no espelho. Esse espelho é um espelho plano e o tamanho do objeto tem o mesmo tamanho da imagem aqui, tá? As mesmas dimensões. Ou seja, a luz bateu no cachorrinho, em seguida foi para o espelho e do espelho voltou de maneira uniforme, tá? Então, isso é uma reflexão regular, tá? Acontece em espelhos planos, também conhecida como reflexão especular. No caso das frutas, a luz incide na fruta e vem para os nossos olhos. A luz branca tem vários comprimentos e ela chega dando uma determinada direção, e quando ela sai da fruta, ela tem várias direções diferentes, tá? Então, isso a gente chama de uma reflexão difusa. Então, todo objeto que a gente observa, ele está refletindo difusamente a luz que incide sobre eles. Temos a refração regular, no caso, é um desvio da luz. Então, você vê aqui que a colher sobre o ar,
imersa no ar, ela tem essa direção. Quando passa aqui para baixo da superfície do líquido, ela parece que foi entortada, mas na verdade é a luz que sofreu um desvio. A gente vai estudar isso aqui especificamente em um capítulo, tá bom? Vamos dar com mais aprofundamento. A mesma coisa para reflexão, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Além de reflexão e refração, a gente tem a absorção, né? No caso, a luz ela não atravessa um obstáculo, é absorvida por ele. Então, dentro desses fenômenos, a gente pode caracterizar os objetos como sendo meios ópticos, tá? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é o vidro dessa janela. O segundo exemplo é este vidro aqui na frente da florzinha e a madeira aqui na janela, tá? Então, olha só, na primeira situação, a luz do lado de fora, ela vem regularmente, ela passa sem sofrer desvios, então a gente consegue ver nitidamente o que há do lado de fora. Então, esse vidro, ele é um meio óptico chamado de meio transparente. Esse segundo vidro aqui, a gente consegue perceber as cores, sombras, mas não dá para ver a figura com nitidez. Então, parte da luz foi absorvida e parte foi transmitida ou foi passada com um desvio. Então, esse meio, ele é chamado de translúcido, tá? Agora, a janela fechada aqui, a madeira não deixa passar nenhuma luz. Então, como ela absorve toda a luz, ela é um meio opaco, tá? Então, os meios ópticos são transparentes, quando deixa a luz passar, translúcido, quando ela passa com desvio ou parte é absorvida, e opaco, quando toda a luz é absorvida. A gente fala em luz, em cor, mas qual a diferença? O que é uma cor? Bom, então a cor ela é uma luz de determinado comprimento de onda, que dentro do espectro visível a gente tem vários comprimentos de onda. Então aqui, quebrando a luz branca nas cores do arco-íris, que são vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano azul e violeta. Então, veja, em comprimento de onda, o vermelho vai de 625 a 740 nanômetros. É um comprimento de onda maior do que o do amarelo. E o violeta é o que tem o menor comprimento de onda, de 380 a 440 nanômetros, tá? Então, a cor, ela é o quê? Ela é uma luz de determinado comprimento de onda. A luz branca, ela é o somatório de todas essas frequências, é essa mistura, ok? Então, aqui a gente tem o comprimento de onda, a gente pode simbolizar pela letra grega lambda e a frequência, letra F. Então, quanto maior é o comprimento de onda, menor é a frequência. Que nem eu mostrei lá naquela figurinha do espectro eletromagnético, tá? Fisicamente, as ondas que têm maior frequência, no caso aqui o violeta, é a que tem a maior energia. Então, violeta é uma onda que tem maior energia do que o vermelho, tá? E quando a gente observa um objeto azul, significa que ele absorveu as cores da luz branca e está refletindo apenas a cor azul. Então, a cor que a gente chama ele é a cor que ele reflete, tá bom? Então, olha só, a gente faz ainda diferenciação entre cor-luz e cor-pigmento, que tem aquela caracterização das 3 cores primárias que formam todas as outras. Então, no caso da cor-luz, as cores primárias são vermelho, azul e verde, né? Esse aqui é o padrão RGB, vem do inglês, Red, Blue, Green.
Então, você soma esses feixes de luz e, como resultado, você tem o branco. Repare que essas cores secundárias aqui, elas são as primárias, que a gente chama de cor pigmento, que é da tinta, tá? Porque a tinta, ela tem que absorver as outras duas e emitir a cor que ela quer representar como primária, né? Cor pigmento. Então, no corpo pigmento, a gente tem como primárias o ciano, o amarelo e o magenta, tá? Então, há essa diferenciação. Quando você mistura as cores primárias, 2 a 2, da cor pigmento, você tem como cor secundária pigmento a cor primária luz, tá bom? Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá, pessoal? O que nos interessa é entender como a gente diferencia as cores em comprimento de onda e frequência. Tudo bem? Então, olha só, a gente começou o primeiro capítulo, ele dá os fundamentos de toda a parte óptica. Na próxima aula, a gente vai ver aonde entra a geometria, tá bom? Como exercício, como tarefa para vocês, eu vou deixar a leitura do livro, das páginas 114 e 120, tá? E vou pedir para quem ainda não preencheu aquela pesquisa de opinião lá da aula de terça, por favor, preencher que a gente vai fechar o formulário no final de semana, tá bom? E deixo aqui uma reflexão para vocês. Espero que estejam todos bem, se cuidem. Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Tchau, tchau.